Olá, turma! Muito bom ter vocês aqui conosco para mais uma aula do módulo Direito Tributário. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiana Caricati. Nós vamos tratar hoje das fontes do direito tributário, tá? Não percam os detalhes dessa aula, as pegadinhas dessa aula, tá? Justamente por falarmos em fontes, a gente vai fazer muita remissão ao direito constitucional. Então, é bem interessante que vocês tratem esse assunto em conjunto com o que nós aprendemos lá em Direito Constitucional, para complementar essa matéria, tá? E vocês entenderem de forma ampla o conteúdo. Antes de começar, a gente vai precisar de duas coisinhas. Primeiro, o CTN, tem um CTN aí bem atualizadinho para que a gente consiga acompanhar as alterações legislativas, tá bom? E também tem a Constituição Federal nas mãos, porque a gente vai trabalhar muitos conceitos hoje de direito constitucional, tá bom? Então vamos começar? Todo mundo preparado? Vamos lá. Bom, vamos começar entendendo a importância de se estudar as fontes do direito tributário, tá? Nós temos que a expressão fonte do direito, ela retrata o ponto de origem da norma jurídica. Então, quando vocês estiverem com um caso em concreto, vocês vão precisar fazer a interpretação daquele caso para poder encontrar a normativa aplicável. Para que você consiga fazer essa interpretação, você precisa ter ideia da sua origem, tá? Da onde que surgiu aquela imposição tributária. E nisso, a gente precisa saber o que é fonte do direito, ok? Nós temos, então, as fontes reais, tá? Ou materiais. São suportes fáticos das imposições tributárias. Por exemplo, o patrimônio, a renda, os serviços, ou seja, são os fatos reais, tá? Que geram uma imposição tributária. Por outro lado, nós temos as fontes formais. Então, elas constituem o direito tributário positivo, ou seja, aquela gama de disposições legislativas que vão tratar do direito tributário. Então, nós temos inicialmente as fontes reais, ok? Então, vamos imaginar que isso daqui são fatos. E nós temos as fontes formais, que é a norma positivada, ok? Tenham isso em mente nesse começo. Vamos falar especificamente das fontes formais, ok? Então, as fontes formais é um conjunto de norma do direito tributário, né, que é a legislação tributária, e vai estar lá no artigo 96 do CTN. O que diz o artigo 96? A expressão legislação tributária compreende as leis, veja bem, o que está aí em itálico, entre parênteses, isso é disposição minha, que fiz para que você consiga entender e interpretar o dispositivo legislativo, tá bom? Vocês vão ver que isso não consta da norma crua do texto expresso de lei. Então, vamos lá. A expressão legislação tributária compreende as leis, veja aqui, ó, leis em sentido amplo, tá? Envolve todas as leis, decretos, lei delegada, lei complementar, ok? Os tratados, não estamos falando aqui de tratar direitos humanos, estamos falando de tratados que versam sobre matéria tributária, ok? Então, tratados de matéria tributária. As convenções internacionais e os decretos legislativos e as normas complementares do artigo 100, que versam no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Bom, quando a gente falar de decreto do artigo 96, nós vamos estar fazendo remissão aos decretos legislativos, ok? E as normas complementares, todas as normas complementares são aquelas dispostas no artigo 100. Então, vejam que o artigo 96 do CTN olha a quantidade de itens e de outros artigos correlatos ao artigo 96 para que você consiga entender o que é a legislação tributária. Quando o pessoal vê isso aqui e fala, nossa, mas então é por isso que o direito tributário é muito difícil? Não, isso acontece em todos os ramos do direito,
tá? Não é só em relação ao direito tributário, não. Então, por isso que é importante a gente estudar cada um desses itens para que vocês entendam da onde parte a legislação tributária, ok? Então, vamos lá. A primeira diferença que vocês precisam entender é a diferença entre a legislação tributária, que está lá no artigo 96, e a lei tributária, que está lá no artigo 97. Quando a gente fala do artigo 96, nós estamos falando de legislação tributária. A expressão lei, que fala lá no artigo 96, é aquela em sentido lato, considerando todo o ordenamento jurídico tributário. Então, daí, o que envolve a lei do artigo 96? Envolve lei em sentido formal e as normas infralegais, que daí nós temos os atos legislativos, como a lei complementar, a lei ordinária, a medida provisória, os decretos regulamentares, portarias, né, etc. E as emendas constitucionais, ok? Então, a expressão lei, que determina o artigo 96, é o sentido lato, então lei em sentido amplo, ok? Já a lei que fala lá no artigo 97, ela vai efetivamente tratar da lei em sentido estrito. E o que é essa lei em sentido estrito? É aquela lei ordinária para o efeito de legislação tributária. Claro que há tributos que a gente sabe que é criada por lei complementar, mas em regra, o artigo 97, quando fala de lei ordinária, ok? Então, o que diz lá? Somente a lei pode estabelecer 1. A instituição de tributos ou a sua extinção, ok? Quando a gente fala aqui em instituição, já tem a versão contrária, a extinção. No inciso 2, quando a gente fala de majoração de tributos, a gente já vai falar também de sua redução. A definição do fato gerador, a relação com o sujeito passivo. Então, eu tenho que fazer a identificação concreta do fato gerador e o sujeito passivo. A fixação de alíquota e base de cálculo, a combinação de penalidades para infrações, as hipóteses de exclusão, suspensão, extinção de créditos tributários ou de dispensa ou redução de penalidades. Então, veja bem, o artigo 97, quando trata da lei, o que isso daqui significa? O que esses 6 incisos significam? Consegue imaginar quando vocês falam instituição, majoração, definição de fato gerador, sujeito passivo, o quantum tributário, né, que é a alíquota, o que vocês imaginam? Nós temos que o artigo 97, ele vai tratar de todas as características para que uma lei tributária seja válida. Ela tem que efetivamente completar e definir a relação jurídica. Tá? Então, aqueles lá são os elementos para que a gente consiga ter uma lei válida. Por outro lado, como a gente estava falando, a lei em sentido estrito, ela envolve os atos normativos aprovados pelo Poder Legislativo através de um quórum qualificado, no caso, para a lei complementar. E se for por maioria simples, é lei ordinária, ok? Então, quando a gente fala lei em sentido estrito, nós temos 2 tipos daqui. Nós temos a lei ordinária e a lei complementar. A lei ordinária, que é a regra geral para instituição de tributos, né? A gente vai falar daquela que precisam de maioria simples, tá? E a lei complementar, aquela que vai precisar de um quórum qualificado. Ok? Uma coisa que é importante aqui vocês lembrarem lá do direito constitucional. O que seria a maioria simples e o que seria o quórum qualificado? Vocês lembram disso? Nós vamos falar para que vocês memorizem, tá? Essas diferenças, esses requisitos, para que vocês não caiam em pegadinha nas provas, tá? Então, continuando.
Já a lei do artigo 97 é um comando normativo que registra os elementos estruturais para a definição da lei tributária. Então, lembra que nós falamos? Então, a lei do artigo 97 é aquela que determina todos os requisitos da relação jurídica, né? Elementos estruturais, olha bem, para a definição da lei tributária. Quais são eles? Alíquota, base de cálculo, sujeito passivo, multa, fato gerador, tá? E qual que é a importância do artigo 97? A proteção ao contribuinte. Quando a gente fala em proteção ao contribuinte, a gente vai lembrar de um princípio de direito tributário. Qual que é esse princípio aqui que está abarcado no artigo 97? Vocês lembram? Cai bastante em concurso, então vamos lembrar que quando a gente fala da necessidade de uma lei, de um comando normativo para fazer a estruturação da definição da lei tributária, nós estamos falando de princípio da legalidade, ok? Não vamos esquecer disso. Seguindo aqui, vamos ver... Hoje vocês vão me desculpar porque a garganta não está ajudando. Então, vamos lá. Em relação às fontes formais, nós temos um conjunto de normas de direito tributário, né, que está lá no artigo 96, que envolve legislação tributária. As fontes formais, por sua vez, elas são divididas em dois tipos, as fontes primárias e as secundárias. As fontes formais primárias, veja, até aqui nós estamos falando de fonte formal, ok? Estamos lá no artigo 96 do CTN. As primárias é a lei em sentido amplo, tá? O que envolve a lei em sentido amplo? Todos os outros atos normativos, tá? Tratados e convenções internacionais, vocês vão ver que para o direito tributário não faz muita diferença o que é tratado e o que é convenção internacional. Aqui a gente trata como se fosse a mesma coisa, apesar de ter uma linha doutrinária que faça uma diferenciação entre eles. Tá? E os decretos legislativos. Então, eu quero que vocês observem que nós temos dois tipos de decreto, o legislativo e o regulamentar. A fonte primária, formal primária, nós estamos falando dos decretos legislativos, ok? Por outro lado, nós temos as fontes formais secundárias, que são todos aqueles outros atos normativos que estão lá no artigo 100 do CTN, que daí eu vou precisar que você dá um pause aí e veja o que está lá no artigo 100 do CTN, tá? Nós vamos discriminar e explicar cada um deles aqui para vocês, mas é importante que vocês tenham o código em mãos, porque quando a gente faz a remissão de um artigo, vocês leiam o artigo na íntegra, para vocês entenderem aquilo que nós estamos falando, tá bom? Então, vamos lá. Resumindo, as fontes formais primárias. Lei em sentido amplo. Nós temos aí a Constituição Federal, a Emenda Constitucional, a Lei Ordinária, a Lei Complementar. O que é esse LD aqui? Lei Delegada, medida provisória, o decreto regulamentar, você vê? O decreto regulamentar é diferente do decreto legislativo que trata aqui, ó, ok? E as resoluções que, no caso do direito tributário, a gente vai falar mais de resolução do Senado, tá bom? Então, vamos lá tratar cada um desses itens todos aqui das fontes formais primárias. Constituição Federal. Normas constitucionais estão no topo da pirâmide jurídica, ok? Então, vamos lá pensar na pirâmide de Hans Kelsen, né? O positivista Hans Kelsen. Lá no topo tem a Constituição Federal. Então, eles são considerados o fundamento de validade de todo o resto do ordenamento jurídico. Se todo o resto e alguma dela contraria a Constituição, é inconstitucional, não tem validade. Então, nós precisamos entender que no topo da cadeia está a Constituição Federal e todas as normativas que derivam dela precisam estar consoantes, ou seja, precisam estar acopladas aos seus preceitos. Qual é a outra importância em relação à fonte formal primária determinada pela Constituição Federal? Ela estabelece as limitações do poder de tributar. Vocês vão ver que nós temos outras aulas
que tratam sobre a limitação do poder de tributar. Nós temos daí, nesse sentido, os princípios constitucionais em matéria de direito tributário. Cada um dos princípios tem a função de limitar a invasão dos entes tributantes no patrimônio do contribuinte. E temos também as imunidades tributárias. Todas as imunidades, elas são uma forma de limitação do poder de tributar, ok? Outra característica importante da Constituição Federal: delimita a repartição das receitas tributárias e outorga competência tributária. Então, veja bem, quando a gente fala da Constituição Federal, nós vamos partir o ordenamento jurídico parte dela, ok? Então, quando a gente falar de competência tributária, né, a gente vai estar dizendo especificamente o poder legiferante, né? Então, lá a Constituição vai determinar quem é que pode fazer aquilo, quem é que pode criar aquilo, quem é que tem a competência tributária. Daí, nós temos a divisão de tributos: os federais, aqueles de competência da União; os estaduais, aqueles de competência dos estados; e os municipais, aqueles de competência dos municípios para a sua instituição, ok? Agora tem aqui uma situação importante. A Constituição Federal, ela é a norma que vigora em todo o território nacional. Entretanto, nós temos as constituições estaduais. Cada estado tem a sua Constituição. E daí como é que funciona isso? Aonde é que estão os limites das constituições estaduais? Elas podem dispor diverso do que está disposto na Constituição Federal? Não pode, pessoal. As constituições estaduais, elas encontram os seus limites na Constituição Federal, ok? Senão, seria uma norma inconstitucional, daí a gente pode discutir isso e determinar a sua invalidade. Vamos falar um pouquinho agora das emendas constitucionais. Está lá no artigo 60 da Constituição. Parem um pouquinho, dá uma lidinha no artigo 60, que ele é longo, e daí vocês vão entender o que é a emenda constitucional. Em tese, vamos lá, prevê o procedimento legislativo de reforma do texto constitucional, tá? Então, a possibilidade de uma alteração do texto constitucional, ele é previsto por meio de uma emenda constitucional. Por isso que existem vários requisitos e vários trâmites para que isso aconteça, porque senão qualquer norma, emenda complementar poderia estar mudando o texto constitucional de forma a desconfigurar o Pacto Federativo, o Estado Democrático de Direito. Então, vocês vão ver que ela tem requisitos procedimentais mesmo, né? Bem complicados. E essa emenda constitucional, uma vez aprovada, ela incorpora-se à Constituição Federal com igual hierarquia. Então, aprovada uma emenda constitucional, ela integra o texto constitucional e ela vai ter validade como se a Constituição Federal fosse. Ela vai para o topo da pirâmide legislativa, tá? Tem aqui uma característica importante. A Constituição Federal, ela especifica algumas cláusulas pétreas. O que é cláusula pétrea? Vamos lembrar lá. Matérias que não podem sofrer alterações, nem por emenda constitucional, ok? Então, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a... Está lá no artigo 160, parágrafo 4º. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, veja, esses 4 incisos, eles são determinados como cláusula pétreas e nem uma emenda constitucional pode fazer alteração deles, ok? Isso aqui é importante, cai bastante no cursinho, tá? Nos concursos. Vamos falar um pouquinho agora da lei ordinária, daí eu vou explicar para você a diferença dos requisitos de lei ordinária e lei complementar.
Bom, a lei ordinária é a lei comum, né? Aquela de formulação das casas legislativas, né? E exige para o seu processo de votação a maioria simples, ou seja, é o primeiro número inteiro acima da metade dos presentes na sessão. Então, número inteiro acima da metade dos presentes na sessão. Lembrem disso daqui, para daí a gente comparar com a lei complementar, tá? A lei ordinária, em matéria de tributária, é aquela regra geral, é a lei apta a criar tributos. Então, o princípio da legalidade, o artigo 97 do CTN, ok? Então, isso daqui é importante. A exceção é o artigo que vai tratar das leis complementares, que nós vamos falar agora. A lei complementar visa complementar o texto constitucional, exigindo-se no processo de votação a maioria absoluta, ou seja, metade do total dos membros das duas casas, né, legislativas, que é o Congresso Nacional e o Senado Federal, mais um. Ou seja, não importa o número o número dos presentes, importa a metade mais um do total das duas casas. Então, eu preciso de todos os membros que estão registrados dentro daquela casa, ok? A exceção em relação à exigência da lei ordinária para a lei complementar é o poder que a lei complementar tem para criar alguns tributos, quais sejam o imposto sobre grandes fortunas, o empréstimo compulsório e os impostos e contribuições sociais residuais. Então, vocês vão verificar que todos os outros tributos são criados por lei ordinária, ok? Mas houve uma exceção de se utilizar a lei complementar, que é um processo mais rígido para a criação, no caso do imposto sobre grandes fortunas, o empréstimo compulsório e os impostos e contribuições sociais residuais, ok? Olha lá o artigo 146. Cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e suas espécies, fatos geradores, base de cálculo e contribuintes, tá? Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as empresas, para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, o artigo 146 também traz os dispositivos legais relativos especificamente à lei complementar, ok? Vamos falar um pouquinho da lei delegada, tá? A lei delegada, diferente das demais, que era ato do poder legislativo, a lei delegada é um ato normativo de confecção do poder executivo, que recebe para tanto uma delegação do legislativo, tá? Tá lá no artigo 68 da Constituição Federal. Então, as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Então, observem a diferença em relação às demais leis. A delegada é um ato normativo do Poder Executivo, ok? E serão elaboradas pelo presidente da República, que vai receber uma delegação do Congresso Nacional, ok? Em relação às medidas provisórias, tá? Antigamente, a gente não tinha a versão de uma medida provisória. Antigamente, a gente tinha a figura do decreto-lei, tá? Disposto na Constituição anterior. Daí, o que aconteceu? Com a Constituição de 88, surgiu essa teoria da recepção. O que significa a teoria da recepção? Todos os decretos-leis vigentes, até então, passam a ser incorporados à legislação tributária, tá? E daqui para frente nós vamos falar de medida provisória e não mais decreto-lei, ok?
As medidas provisórias, elas estão dispostas lá no artigo 62, tá, da Constituição Federal, e vai determinar o seguinte: em caso de relevância e urgência, vejam os requisitos de uma medida provisória. Já logo no começo a gente já fica sabendo quais são os seus requisitos. O presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, ok? Então, o requisito para uma medida provisória é a relevância e urgência. Isso aqui sempre acontece? Não. Na prática, existem inúmeras medidas provisórias que estão aí vigorando por conta do ato do presidente da República, que achou que tinha, né, o poder legiferante, foi lá e instituiu. E a maior parte delas, infelizmente, não estão acobertadas pelos requisitos da relevância e da urgência, né? Por isso que se vê no judiciário inúmeras discussões de constitucionalidade a respeito de medidas provisórias, ok? Outro ponto importante que a gente vai aprender aqui é em relação ao decreto regulamentar. Veja, o decreto regulamentar é um ato normativo emanado da autoridade máxima do Poder Executivo e visa regulamentar o conteúdo das leis, tá? Então, por óbvio, ele é chamado de decreto regulamentar, por quê? Porque ele regulamenta o conteúdo da lei. Seu conteúdo e alcance restringe-se aos das leis em função das quais sejam expedidos, ou seja, então, a partir do momento, veja bem, artigo 99 do CTN, a partir do momento que eu tenho um decreto regulamentando uma lei, por óbvio, é que o seu alcance, o seu limite vai se restringir àquela lei específica que ele está regulamentando, tá? Então, não tenho como tratar de um decreto regulamentar que valha para uma outra lei que não aquela que ele está fazendo disposição, ok? É o que determina o artigo 99. Outro ato é as resoluções. Nós vamos tratar um pouquinho aqui das resoluções, considerando o ato legislativo emanado do Congresso Nacional ou de uma de suas casas, tá? Em matéria tributária, como eu falei, a importância fica adstrita às resoluções do Senado Federal que têm força de lei. Então, vocês vão verificar, em matéria de direito tributário, várias resoluções do Senado que têm força de lei e fazem estipulação em matéria tributária, ok? Outras coisas que nós precisamos tratar aqui, como fontes formais primárias, são os tratados e as convenções internacionais. Vamos lá no artigo 84, o inciso 8 da Constituição Federal. Competência privativa do Presidente da República, tá? Então, os tratados e convenções internacionais são de competência privativa do Presidente da República. Eles representam acordo entre estados soberanos, ou seja, o Brasil resolve firmar um acordo, firmar um tratado com outros países soberanos, ok? Quais são os objetivos desses acordos? Estabelecer normas comuns de direito internacional e visa coibir a bitributação internacional. Então, qual que é o objetivo desses tratados e convenções internacionais? Favorecer o livre comércio, né, amparado pelo Instituto da Globalização. Então, ele vai ter um reflexo especificamente no imposto de importação, no imposto de exportação e na renda, né, os impostos que tributam a renda. Por quê? Porque eles vão ter uma disposição entre estados soberanos, evitando a bitributação, ok? Este é o objetivo principal dos tratados e convenções internacionais a serem aplicadas em território nacional, ok? Outra fonte formal primária, né, são os decretos legislativos. Agora nós temos aqui os decretos legislativos como ato emanado do Congresso Nacional, não estando sujeito à sanção do presidente, ok? Esses atos legislativos, qual que é a importância dele para o direito tributário? Vamos lá.
é o meio idôneo à aprovação dos tratados internacionais. Veja, para que um tratado internacional, uma convenção internacional, ela tenha validade no território brasileiro, ela precisa ser objeto de um decreto legislativo que demarque a sua aceitação e integração no ordenamento jurídico interno. Então, qual é a importância do decreto legislativo? Então, são atos emanados do Congresso Nacional, não estando sujeitos à sanção do presidente, até porque quem que assinou o tratado, quem que assinou o acordo foi o próprio presidente, né? Então, óbvio, desnecessária a sua sanção. E é o meio à aprovação dos tratados internacionais, demarcando sua aceitação e integração na ordem jurídica interna, e serve também para disciplinar os efeitos das medidas provisórias não convertidas em lei. Então, a partir do momento que eu tenho uma medida provisória e ela é um pouquinho suspeita, vamos dizer assim, vem um decreto legislativo para determinar os seus efeitos quando ela não for convertida em lei, ok? Então, estes são alguns exemplos dos decretos legislativos que nós temos em direito tributário, tá? Bom, até agora nós vimos todas as fontes de direito formal principal, ok? As primárias ou principal, então principais, não tem essas duas denominações. Agora, nós vamos tratar das fontes formais secundárias, ou seja, as fontes formais secundárias pertencem ao rol de instrumentos integrantes da legislação tributária. Então, é também uma fonte formal. E elas complementam o direito tributário, complementam os tratados e convenções internacionais, os decretos e as leis em sentido amplo, tá? São normas menores, de cunho instrumental e operacional. Então, as fontes formais secundárias, elas vão ter o objetivo principal de complementar as normas formais primárias, ok? Quais são as normas, as fontes formais primárias? Tratados, convenções, decretos e as leis, decreto legislativo, né? E as leis em sentido amplo, que são todos aqueles atos normativos que nós tratamos até então, ok? Então, aonde é que estão as normas complementares, que seriam as formais secundárias, que vão complementar as formais primárias? Estão lá no artigo 100 do CTN. Quais são elas? Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, né? As decisões administrativas com eficácia normativa, né? As práticas reiteradas das autoridades administrativas e os convênios que entre si celebrem os entes tributantes, ok? Então, esses 4 incisos tratam das normas formais secundárias. E o que seria esse inciso 1 que fala de ato normativo expedido pelas autoridades administrativas? Vamos lá. São comandos, ok? Do Poder Executivo. Nós não estamos falando de do poder legiferante, tá? Nós estamos falando de Poder Executivo. São comandos dos órgãos do Poder Executivo, diferentes autoridades e diferentes níveis de cargo. Então, esses comandos, eles são emanados de diferentes autoridades e em diferente nível de cargo, ok? Pode ser feito desde um secretário até um fiscal, tá? E qual que é o objetivo? Propiciar a correta aplicação da lei, do tratado ou do decreto, conferindo orientações gerais, esclarecendo dúvidas, instruindo os servidores públicos de como proceder frente àquela normativa, tá? Atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas. Esse é o inciso 1. Quais são os exemplos? Portaria, circular, instrução normativa, as resoluções do ministro da Fazenda, inclusive os manuais de preenchimento dos impostos de renda,
tá? Tudo isso são esses atos que visam orientar, visam instruir, seja o contribuinte, seja os agentes fiscalizadores, tá? Uma coisa importante é que o ato normativo expedido, tá? Ele vincula o agente público e o contribuinte, tá? Mas não vincula o Poder Judiciário. Então, isso pode ser levado ao Judiciário. Esse ato normativo também possui força normativa, uma vez sendo ele vinculante, tem força normativa. Logo, no caso de descumprimento dessa determinação, poderá ser aplicada uma sanção respectiva, ok? Em relação ao inciso 2, decisões com eficácia normativa. Aqui a gente está tratando de decisões dos órgãos, por exemplo, Conselho de Contribuintes, tá? São decisões prolatadas em processos administrativos, tributários, respeitando o contraditório. Então, precisamos considerar que o Poder Executivo, ele detém estruturas julgadoras, semelhantes ao Poder Judiciário, né? Então, nós temos instâncias de julgamento. A partir do momento que é lavrado um auto de infração, por exemplo, surge o direito do contribuinte em apresentar a sua defesa, exercer o contraditório. Então, a instauração de um processo administrativo que tem toda a sua fase, toda a sua regulamentação, e dentre elas existem os órgãos julgadores. Esses órgãos julgadores, eles, ao prolatarem decisões, essas decisões têm eficácia normativa e vinculam tanto o contribuinte quanto os servidores públicos, tá? Nós temos, em relação a esses órgãos julgadores, aqueles singulares, né, que são as sessões de julgamento, e aqueles órgãos colegiados, que são as câmaras e os conselhos de contribuintes, tá? A última decisão administrativa, na última instância, é tida como irrecorrível no âmbito administrativo. Então, o que isso significa dizer? Faz coisa julgada em relação ao processo administrativo, mas não faz a coisa julgada material. Por quê? Porque você ainda assim pode discutir isso no Poder Judiciário, ok? O contribuinte não está obrigado a recorrer na via administrativa. Então, essa via administrativa, ela é opção do contribuinte. Ele simplesmente pode falar, não quero discutir isso em âmbito administrativo, vou levar isso direto para o judiciário, porque realmente houve um abuso do poder, o fiscal errou na hora da apuração e eu vou direto para o judiciário. É possível também, ok? Uma outra situação importante. As decisões administrativas, elas podem ser revistas pelo Poder Judiciário, como nós falamos lá, né, que não faz coisa julgada material, salvo quando forem favoráveis aos contribuintes. Então, veja bem, se uma decisão administrativa, tá, determina a extinção do crédito tributário, isso significa dizer que o órgão tributante administrativo, ele não vai entrar no judiciário para tentar reverter aquela decisão que extinguiu o crédito tributário. Então, esse acesso ao poder judiciário, ele está vinculado ao direito do contribuinte. Ah, eu tive uma decisão administrativa desfavorável, perfeito, eu vou levar essa questão para o judiciário decidir, ok? Essa decisão individualizada, em virtude de sua eficácia normativa, ela possui efeito erga omnes. Então, aquilo que nós estamos falando, existe a jurisprudência administrativa. E essa jurisprudência administrativa, ela é vinculante, ok? Ela envolve, possui efeito erga omnes. Então, naquele caso em que há semelhança de fatos e de aplicação do direito, eu posso me utilizar daquela decisão para um outro processo administrativo que eu estou discutindo, ok? Isso nós chamamos, no âmbito do processo administrativo fiscal, sistema de decisões vinculantes. Por quê? Porque elas possuem efeito erga omnes, ok? Em relação ao inciso 3,
práticas reiteradas das autoridades administrativas. Então vamos lá. Esse inciso, ele vai tratar mais ou menos do que nós entendemos como usos e costumes, tá? Só que veja bem, esses usos e costumes aqui utilizados para o direito administrativo, ele não pode mudar as conceituações, eles não podem mudar as interpretações, né? Ou melhor, eles podem ser utilizados para a concreta interpretação do fato, mas não pode mudar o sentido, o conceito. Então, esses usos e costumes, eles são meramente interpretativos, tá? Adoção de procedimentos de forma reiterada pela administração. Se eu tenho uma conduta reiteradamente praticada pela administração, eu tendo a compreender que aquele é o procedimento certo a adotar. Então, essas práticas vão estar vinculando o contribuinte. O contribuinte adotou aquela medida, por quê? Porque é de praxe que a administração adote essa forma de agir, ok? E por último, nós temos aí convênios celebrados pelas entidades impositoras, tá? Então, os entes tributantes, eles podem celebrar convênios de cooperação. E quais são os objetivos destes convênios? Nós temos o aprimoramento da arrecadação e o aprimoramento da fiscalização. Então, como nós estamos num país muito grande, né, de amplo porte territorial, os estados fazem convênios entre si para ajudar na arrecadação de determinado tributo ou para cooperar em relação à fiscalização da ocorrência daqueles fatos geradores, ok? Os entes tributantes, quando eles fazem a celebração desses convênios de cooperação, eles podem tanto determinar a prática, né, a ação ou a omissão de determinados atos para aprimoramento da arrecadação e fiscalização. Então, esses convênios, eles podem dizer o que fazer e o que não fazer, ok? Esses convênios fiscais que buscam essa assistência mútua, né, essa atuação integrada, facilita a permuta de informações entre os entes fiscalizadores e a uniformidade da prática e do cumprimento das obrigações acessórias, tá? Então, vocês vão ver que em âmbito de direito tributário existirão muitos convênios que a gente vai tratar, tá? Veja bem, isso daqui que nós estamos falando está lá no artigo 199 do CTN, expressamente, que diz o quê? A Fazenda Pública da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos, a permuta de informações na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou convênio, tá? Então, tá lá no artigo 199 do CTN este princípio de cooperação entre os entes tributantes, ok? E para finalizar, o artigo 100 tem um parágrafo único, né, que determina a observância das normas referidas nesse artigo, exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, tá? Então, veja bem, em relação especificamente àquele ato reiterado da administração pública. Então, se o contribuinte está observando que a fazenda está sempre agindo daquela forma, ele vai, presumidamente, entender que aquilo lá é a forma correta de interpretação daquela situação. Então, ele vai cumprir como está agindo o fisco. Se amanhã o fisco fala, não, mas está errado isso daqui, então eu vou lá e vou autuar o contribuinte que agiu daquela forma por conta da administração agir daquela forma. É justo haver a cobrança de juros e atualização deste valor do tributo? Não é. Por quê? Porque ele está simplesmente seguindo uma prática reiterada da administração. Então, nesses casos,
visando a preservação da segurança jurídica e da boa-fé, o fisco ele somente pode exigir do contribuinte o valor do tributo, não pode exigir os seus consectários, ok? Então, é o que determina o parágrafo único do artigo 100. Então, o contribuinte não pode ser penalizado por ter seguido as instruções do fisco, ainda que posteriormente passe a repudiá-las, tá? Revogação de norma complementar. Exige-se o tributo, excluindo-se as penalidades, juros de mora e a correção monetária. Então, no caso de o fisco agir de uma forma e de repente passar a repudiar aquela conduta, aquela normativa, né? Haverá então a revogação daquela norma complementar e neste caso só será exigido do contribuinte o valor do tributo, excluindo penalidades, juros e correção monetária, ok? Eu trouxe aqui para vocês algumas referências para que vocês possam pegar o texto, né, a doutrina e estudar detalhadamente cada uma das fontes do direito. Nós temos lá o professor Eduardo Sabag, tá? Num livro aqui, que ele lançou agora um manual de 2018, tá bem recente, bem completo, tá? E nós temos o jurista Warada também, né? Que trata do direito financeiro e tributário, lá pela editora Atlas, do ano de 2017. Então, vejam, a questão das fontes de direito tributário estão intrinsecamente ligadas ao direito constitucional, tá? Apesar destes tributaristas tratarem da matéria, seria interessante, né, vocês memorizarem a aula de direito constitucional que trata das fontes para que vocês vejam os processos, inclusive os processos legislativos que estão lá na Constituição, né, os procedimentos que estão lá na Constituição, ok? Então, o que mais que nós temos que dizer? Tá aqui o nosso e-mail, tá aqui o site, vocês estão lá sempre agitando as nossas redes sociais, continuem assim. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, mandem e-mail, a gente vai estar respondendo vocês naquilo que vocês precisarem, tá? Ajudando para que vocês consigam absorver o conteúdo de direito tributário e cheguem lá na prova e detonem, ok? Então, estejam sempre nas redes sociais também curtindo a Cultive, tá? Vejam lá todas as aulas, todos os posts, né? Movimentem isso e ajudem a gente a divulgar esse instituto. Tomara que isso vá para todo o Brasil, porque realmente é importante. A gente precisa ter educação de qualidade. Bom, um beijo para vocês, bons estudos e até a próxima aula, tá? Até mais!